da Companhia Liberdade. No programa de hoje nós vamos trazer você a Nova Petrópolis, uma cidade a aproximadamente 120 quilômetros de Porto Alegre, próximo de Caxias do Sul. Uma cidade que para você chegar tem um roteiro só, BR-116, mas repleto de lugares bonitos. Viaja comigo! Etapas de nossa vida. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos. O que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram certas coisas que eram tão importantes e sólidas em sua vida serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido ou sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, seus irmãos, todos estarão encerrando capítulos, virando a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não têm a menor intenção de voltar. As coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso, é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para orfanatos, vender ou doar livros que tem. Tudo nesse mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nessa vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito importante. Encerrar ciclos, não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. A partir de agora, feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme em quem é. Logo na chegada de Nova Petrópolis, nós deparamos com uma entrada para um local chamado Ninho das Águias, que fazem seus voos maravilhosos. Da BR-116 até nós chegarmos aqui em cima, nós rodamos 5 quilômetros em estrada de chão. Uma estrada razoável, não vou dizer que seja uma estrada excelente, mas também não é uma estrada ruim. Dá para subir de moto? Dá. Tem que ter um certo cuidado. Agora, para avaliar se vale a pena subir aqui ou não, eu vou convidar você a dar um voo do Ninho das Águias para o Vale do Rio Caí. Olha que coisa maravilhosa. Eu achei que valeu a pena. Viria novamente. Estamos no topo do Rio Grande do Sul. Daqui você enxerga Caxias do Sul, você enxerga Feliz, você enxerga o Vale Real, enxerga aqui a Vila Cristina, que é o final da cidade de Caxias do Sul. Tem vistas maravilhosas.
altitude nós estamos aqui? 730. 730 de metros. altitude. Certo. E a do gente nível do mar. Do nível do mar. Em relação ao vale aqui embaixo, a gente está 590, entre 590 e 600, né? Foi o que nós subimos para chegar aqui. Exatamente. Quer dizer, da BR-116 para chegar aqui eu subo uns 500 metros mais ou menos. De lá, ó, vocês passaram por ali. Lá da ponte, sim. Então, passamos lá. De lá até chegar aqui, vocês subiram 600 metros. Nossa Senhora, que loucura. Então tá, Freda, obrigado, hein? Falou. Tudo de bom pra vocês. Ali tem um outro mirante pro outro lado, pro outro vale? Uma rampa para sudeste, vai enxergar ali uma parte da cidade. Tem aí de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Ah, bacana, vamos dar uma chegadinha ali então. Então tá jóia. Valeu. Obrigado mais uma vez. Tchau pra vocês, tudo de bom, hein? Vem cá, vamos ver a outra rampa. Aqui então é a rampa do lado sudoeste, como falou o Prida. Também é maravilhoso, aqui tem vários reflorestamentos, aparentemente ali embaixo são reflorestamentos de eucalipto. E lá tem a vista da cidade de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis é um lugar para ser visitado em 2 dias, assim para ser visitado sem pressa. Você visita o Ninho das Águias, de repente faz um voo duplo aqui junto com o pessoal e pode visitar os outros pontos. Vai gastar 2 dias. Tá visto o Ninho das Águias? Pois então vamos continuar que tem muito mais coisa pra gente ver. Nova Petrópolis nos espera. Vamos embora. Aqui, para quem está vindo de Caxias, como a gente veio, nós faríamos o contorno. Aqui, ó, entraríamos ali Nova Petrópolis Centro. Mas, como eu quero pegar informações turísticas, nós vamos aqui na Central de Informações, que é ali naquela torre. Chegamos no Centro de Informações Turísticas. Vamos fazer o quê? Vamos pedir informações turísticas. Vem cá. Somos turistas e queremos conhecer a tua cidade. Já estivemos visitando o Ninho das Águias. Então, daí aqui na segunda rotatória nós temos a Praça das Flores, tá? Que vai ter esse... Depois das informações, subimos todos os 84 degraus da torre do portal turístico. E é claro, valeu a pena. Ótimo. No Moinho Racho, o que nós temos no Moinho Racho? Qual é a importância do moinho para o município? Olha, o Moinho Racho, ele é assim, ó, ele para nós é um museu histórico. Por quê? Porque ele fez farinha. Então, assim, tem todos os maquinários que tu imaginar lá na comercialização de farinha, tem nesse moinho. Então, desde o início, tem aquela pedra de imó também, tudo, ou já é um moinho mais moderno? Não, ele tem desde o início, tá? Então nós estamos aqui no Moinho Racho, que é um museu, como a menina falou lá no Centro de Informações Turísticas, um museu da farinha. É isso, seu Eram produzidos diariamente, né, quando funcionava aqui, de 53, quando foi construído aqui, de 53 até 77, né? Então, eram produzidos diariamente 50 sacos de farinha de trigo por dia, tá? E mais 20 sacos de farinha de milho feito na pedra, né? Tem 2 pedras. Aqui tem as pedras ali dentro. Pedras mó, que é chamado pedra mó, né? É um moinho, mas ele era movido já por motores, em 50 e poucos era motor. No início de 53 com motor a diesel. A diesel. No início com motor a diesel, né? Aqui. Depois força elétrica. Nós estamos falando de Nova Petrópolis, claro que aqui em Nova Petrópolis a história do moinho é de 1950. 1953. Mas a importância da indústria moageira aqui no sul é a seguinte: a colonização alemã foi a primeira colonização europeia que veio aqui para o sul do país, onde os alemães se instalaram. Por isso a maioria dos alemães estão instalados na beira dos rios, pegaram os melhores terrenos. Quando vieram os italianos vieram e já ficaram com a parte mais da serra, mais serrana. E eles levavam os seus grãos para serem moídos nos moinhos dos alemães. O senhor sabia disso? Sim. A pedra moía, é por isso que ela é pedra mó. E aqui, ó, caía o milho aqui no meio. Aqui fazem parte, como elas estão ali, sim. Deixamos elas separadas. Ah, tá. Ela faz um conjunto. Faz o conjunto. Isso vai em cima, vai ensacar a pedra, o milho vai lá dentro. O milho caía lá de cima.
aqui dentro. Caía dali, vinha aqui dentro. Isso. Daqui ele caía aqui no meio devagarzinho. Essa pedra girava. E por sucção era sucada a farinha lá para cima para o outro altar. Mas ele vinha aqui, ele saía aqui a farinha. Essa peça aqui do lado, ela fecha aqui, ó. Ah, certo, Então certo. fica da pedra até aqui um vão, que era a farinha jogada para fora e daquela... Vinha aqui e sugava. E passava lá em cima da peneirada, caía de volta. Caía aqui farinha. Agora que eu já me despedi do seu Egon, vamos continuar que nós temos os parques da cidade para ver. Seu Egon, um abraço. Seguindo a sugestão da Cleonice, fomos para o centro da cidade, mais especificamente para a Praça das Flores. Logo de cara, o Paulo encontrou o monumento símbolo da cidade. Em 2002 foi erigido este monumento, que é uma homenagem ao centenário do cooperativismo aqui na cidade de Nova Petrópolis, que começou, obviamente, em 1902. Lembra do filme do Harry Potter? No Harry Potter tem um labirinto. Nós vamos para o labirinto aqui de Nova Petrópolis. Vamos lá? Aqui não é o Harry Potter, aqui é o Harry Petrópolis. Vamos entrar no labirinto. Eu vou pela direita, mas tu não enxerga nada. Pô, é muito bacana. Tem que vir fazer o passeio. Tem que vir. Esse labirinto é obrigatório. Voltei para a saída. Mas dá para ir indo, você vai sair lá no meio. Tá certo? Após o labirinto é que entendemos o porquê do nome Praça das Flores. Deu para entender por que é chamado de Praça das Flores, né? É um verdadeiro jardim. Linda praça. A menos de 1 quilômetro da Praça das Flores, encontramos o Parque Aldeia do Imigrante, que é um resgate histórico da colonização alemã do município de Nova Petrópolis. Nós estamos aqui no Parque Aldeia do Imigrante, aqui em Nova Petrópolis, e eu vou conversar com a Michele, porque, Michele, eu preciso saber, para a gente informar para o pessoal, as festas de Nova Petrópolis. Quando que elas ocorrem? Quais são as festas mais importantes? Qual é a melhor e qual é a pior época para a gente vir para cá? Porque eu sei que tu vai dizer pior, não existe, né? Mas a pior é aquela que está tudo lotado, que a gente não acha lugar para vir ficar. Com certeza. Né? Diga, Michele. O parque, o principal atrativo é uma aldeia histórica, que são casas, 9 casas que vieram do interior do município e foram reconstruídas aqui dentro, no formato de uma aldeia. Todas mobiliadas com móveis da época, os turistas visitam por dentro, tem lojas, trilhas, restaurante, foto da moda antiga. O parque é um dos principais pontos atrativos da cidade. De eventos, temos o Festimalhas, todo mês de maio, que é uma feira de malhas que acontece no centro de eventos da cidade. Certo. O Festival do Folclore, que é em agosto, na Praça das Flores. O Natal em Cores, que é o Natal da cidade. O verão, tem o desafio do verão. O verão no Jardim da Serra Gaúcha. Certo. São os eventos que acontecem na cidade. E o inverno é o ponto alto também. Com certeza. Inverno. Para a Serra o negócio é inverno. Então tá. Ter o café colonial, onde a cidade lota muito até pelo frio, né? A gastronomia da cidade é muito conhecida. Certo. Ô Michele, então agora o negócio é nós entrarmos e vermos como que funciona uma colônia alemã, na verdade é isso? Essa é a ideia da Aldeia do Imigrante. Precisam conhecer um pouquinho da história da imigração alemã. Então nós vamos lá conhecer. Tu
tá na praça, tu tá realmente numa vila. Uma praça com direito à igreja, Capela do Imigrante. Capela do Imigrante, 1875-1910. Linha Araripe. Foi construída na linha Araripe e reconstruída aqui nesse parque em 1985. Como isso reconstrói uma aldeia, realmente, o que tu tinha numa aldeia dessa de interior? A igreja e logo ao lado da igreja o cemitério. Eles trouxeram para cá um cemitério também. Vem cá, vamos dar uma olhadinha para ver que cemitério é esse aqui. As lápides feitas em... 1828 a 1880. Era o cemitério que estava junto com a igreja na linha Araripe. Veio a taipa, veio o cemitério tal e qual eles estavam dispostos lá. Pô, esse é um passeio realmente um retorno ao passado. Vale a pena, você que está em casa, se você vier a Nova Petrópolis, esse parque aqui é um passeio de um dia inteiro. Continuando o nosso passeio aqui, Caixa Rural de Nova Petrópolis, fundada em 1902. Lembra aquele monumento lá na Praça das Flores, monumento ao cooperativado? Está aqui o motivo, a primeira cooperativa de crédito do Brasil. Nova Petrópolis estava anos-luz à frente de todo mundo. Na verdade, a primeira da América Latina. Foi fundada na linha Imperial, aqui em Nova Petrópolis. Aqui, claro, tem toda a história da cooperativa de crédito. Cofre, armários, prensa, Caixa Rural de Nova Petrópolis, tipo Raiffeisen, fundada em 1902. Primeiro gerente foi seu José Newman Sênior. Vem aqui só um pouquinho. Filma esse senhor. Na época, provavelmente um distinto senhor. Mas imagina você entrando no seu banco e dando de cara com o seu gerente, que é esse senhor aqui. Nada contra o senhor, mas são épocas diferentes, né? Uma barba daquela hoje em dia seria algo inconcebível até. E na época era um ar de distinção, era um senhor distinto. Aqui, ó, as sedes, aqui já mostrou que veio. Banco é banco. Caixa Rural de Nova Petrópolis, aqui, ó. Terceira sede já em 1952. Aqui, escola da comunidade. Essa outra casa aqui é a casa do professor. Muito comum no interior, que a casa tem um porão de pedra. Nesse porão de pedra ficava normalmente a cantina, onde se armazenava o vinho, se armazenava o queijo, o salame, a linguiça, o chouriço, enfim, todos esses produtos artesanais eram colocados aqui dentro pela falta da geladeira. O porão funcionava como uma geladeira, essas pedras funcionam como isolante térmico. Aqui uma explicação, ó. Essa construção é típica de uma casa Einsteimel, em alemão, Fachwerk, acho que é assim que se diz. Estilo que os imigrantes trouxeram da Alemanha, feita de peças com Einsteimel e juntado com pinos, tudo de madeira de lei e os espaços entre as peças preenchidos com tijolos. O notável é ver como os imigrantes eram hábeis e práticos com esse sistema. De 1875 até 1940, esta era a casa do sapateiro, em alemão a Schusterhaus. E pertencia à família Deppe, agora reerguida nesse espaço, fará parte da aldeia em Alemundorf, dos imigrantes. Então aqui é a casa do sapateiro. É uma vila bem completa, tem tudo aqui. Nós estamos na linha Imperial, aqui onde começou a cooperativa de crédito de Nova Petrópolis, que foi
a primeira pioneira na América Latina. Aqui a gente ainda pode encontrar casas no estilo enxaimel, no mesmo estilo do Parque do Imigrante. E aqui, à nossa esquerda, tem uma praça em homenagem ao padre Theodor Amstad, que foi o mentor desta cooperativa de crédito. Era um homem com visão à frente do seu tempo, com certeza. Ali na esquina tem aquele prédio, ó, conforme nós vimos nas fotos lá no Parque do Imigrante, é a terceira sede da Caixa Rural de Nova Petrópolis. Nós vamos agora ver o pinheiro multissecular. Pelo que me disse o vizinho que mora aqui do lado, dá uns 150 metros mais ou menos a entrada por esse carreiro. E nós vamos, claro, quem veio até aqui, vamos caminhar para lá e vamos visitar esse pinheiro, esse ser vivo de 1000 anos. É uma senhora árvore. Vamos lá. Olha só. Que loucura. Como nós somos pequenininhos, né? Como nós somos pequenos. Olha o tamanho dessa árvore. Estima-se que esse pinheiro tenha mais de 1000 anos. Provavelmente, quando os madeireiros se instalaram na região sul, eles viam isso aqui com a maior naturalidade. Tinha árvores desse porte a dar com pau. Hoje, elas precisam ser preservadas. E aqui está um pinheiro multissecular. Você pode vir a Nova Petrópolis e na estrada entre Nova Petrópolis e Gramado, você entra na linha Imperial. Tem a linha Imperial, tem uma igreja, você entra ali sem errar. 1.500 metros da rodovia principal, você chega na entrada para vir aqui. Dá uma caminhadinha, muito legal, tem uma passarela de madeira, vale o passeio. Eu aprovo. Bem pertinho do pinheiro está a cascata Johan Grings. Esta parada na cascata Johan Grings é obrigatória, no meu entender, porque aqui foi o início dos moinhos e também aqui nessa pequena cascata foi a primeira hidrelétrica de João Keller. Esta hidrelétrica, como diz na placa, não é pelo tamanho nem pelo volume d'água que se mede a importância dessa cascata, porque ela servia para geração de energia elétrica e servia também como força motriz para girar as pedras mó. E aqui, nesse local, você vê que tem muitas pedras de moagem. E é interessante da gente ver que tem algumas pedras que elas já estão lisas, como essa aqui, por exemplo, ó, lisas no sentido das ranhuras. Essas ranhuras são fundamentais numa pedra de moinho, porque o grão entra por esse buraco no meio e daí tem duas pedras assim, que giram. Nesse giro ela esmaga o grão aqui e aqui forma o pó. Esse pó, que é a farinha, vai escorrer depois por essas ranhuras, que elas são mais fundas no meio e mais rasas aqui. Então ele vem empurrando para fora, quando chega aqui fora caiu o pó, virou a farinha. Pedra de mó. Bem pessoal, esse foi o programa de hoje. Se você gostou de conhecer Nova Petrópolis, venha visitar a cidade. E nós esperamos encontrá-lo por qualquer uma das estradas desse grande, enorme país, sempre em Companhia Liberdade. Até lá. Fui. Eu vou me embora que tem mais coisa para mim ver. As asas posando lá, ó. Tem uma asa posando e outra aproximando para posar ali. Tá, me situa aqui. Ah, aqui embaixo, ali embaixo. Aham. Aham. Tem outra lá em cima, ali ó. Certo, ali. Aham. Que ela tá aproximando. Isso. Ali o cara...
Vamos embora? Tá visto o Ninho das Águas? Então vamos continuar porque tem... Águias! Sacramento! 3, 2, 1... Tá visto o Ninho das Águias? Pois então vamos continuar que tem muito mais coisa pra gente ver. Nova Petrópolis nos espera. Vamos embora. Desliguei o microfone. Depois disso tudo, então, só nos resta dizer Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. We just want to make this one thing clear. It doesn't really matter if you're white, black, or brown. If you chase the wind.